O Ibovespa no último ano subiu já quase 34%, enquanto o índice de energia elétrica subiu mais de 56%. E aí, ainda tem alguma elétrica descontada? Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas elétricas muito conhecidas aqui pelo mercado e que muitos de vocês podem ser até investidores dessas elétricas, e vou deixar meu ponto de vista em relação a todas elas e o dividendo esperado para 2026. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, eu gosto de destacar o PL atual do Ibovespa, que sem a Petro e sem a Vale, fica em torno de 9,7 vezes, e considerando a Petro e a Vale, que elas têm bastante participação no índice, o PL fica em torno de 8,3 vezes. Então vocês podem ver que mesmo com essa alta atual, ainda o Ibovespa segue um desvio padrão abaixo das suas médias históricas. Mesmo com toda essa alta, ainda assim podemos dizer que o Ibovespa segue barato, não tão barato quanto já esteve. E a parte que importa para esse vídeo é a parte de serviços básicos. No Strategy Monitor do BTG, eles colocam todos os serviços básicos juntos, como saneamento e energia elétrica. Já consegue nos dar um norte em relação a essa precificação, o PL projetado para os próximos 12 meses dessas empresas. Esse PL está bem acima das médias, chegando já a quase 14 vezes de PL projetado para os próximos 12 meses, enquanto a média do período ficou na casa de 10 vezes. Então podemos ver que o mercado está bem otimista com as elétricas, e eu vou destacar aqui nesse vídeo para vocês que muitas delas, na minha visão, já estão bastante caras ou bem perto de ficar no seu preço justo. A primeira elétrica que eu quero destacar aqui é a CEMIG, em que eu já falo há bastante tempo. A CEMIG não vai pagar mais esses 15% por conta que isso aqui foi de efeitos extraordinários. E o PL da CEMIG, como eu já falava há algum tempo, quando estava na casa dos 4 a 5 vezes, eu falava que esse PL vai ser ajustado ao decorrer do tempo. E existiram efeitos extraordinários no balanço da CEMIG, com venda de ativos e pagamento de proventos. Então, isso distorceu bastante o PL da empresa naquela época. Agora está bem mais de acordo com o que ela realmente deve ficar precificada no momento atual. A CEMIG está com pipeline de investimentos até 2030 de mais de 40 bilhões de reais, o que vai levar a sua dívida para a casa de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA para os próximos anos. Vocês podem ver que está atualmente em 1,81. Então, basicamente, a dívida da CEMIG deve dobrar para os próximos 4 anos, devido aos grandes investimentos já programados que a empresa já destaca. Em relação aos dividendos atuais, a CEMIG vai pagar por volta de 6% de dividend yield, devido à sua política de dividendos obrigatórios, que é de 50% do lucro líquido. Mesmo com tudo acontecendo no curto prazo de muitos investimentos e dívida aumentando, ela tem já uma política no seu estatuto de pagar pelo menos 50% do seu lucro líquido em dividendos, o que no momento atual deve entregar na faixa de 6 a 7% de yield para o curto prazo na empresa. Eu pessoalmente acho a CEMIG hoje bem precificada, não está nem tão cara, nem tão barata, mas pensando para os próximos 4 anos, que geralmente você vai investir com um horizonte longo de tempo, você tem que lembrar que a CEMIG pode ficar nesse patamar de preços entre 10 a 12 reais pelos próximos 4 anos, pagando nessa faixa de 6 a 7% de yield. Então, se você acha isso confortável e acha que isso é favorável para você investir na empresa, é um bom momento, mas na minha visão, tem coisa melhor para se investir nesse momento atual. A próxima empresa que eu vou destacar aqui é a Engie Brasil. A Engie era uma das queridinhas do setor e ela sempre foi bem precificada por conta da sua alta rentabilidade. A Engie vai sim entregar um dividendo nessa faixa de quase 6% devido ao aumento dos seus investimentos. Ela atualmente está no pico de investimentos dela, e também o aumento da sua alavancagem. Vocês podem ver aqui que a alavancagem da empresa subiu de uma forma bem considerável nos últimos 10 anos. Ela já esteve com uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de uma vez e agora já está estourando mais de 3,13. E alguns analistas já falam esse payout alto da Engie, que ela sempre pagou por volta de 70 a 100% de payout, pode ser insustentável para o longo prazo devido aos altos investimentos. Como vocês podem ver, ela sempre pagou um payout bastante elevado, com uma média de quase 85% de payout. Mas no momento atual, com essa alta dívida e ainda investimentos
para um horizonte nos próximos anos, os payout podem não ser tão sustentáveis. A precificação atual da Engie de quase 10 vezes lucro, principalmente por conta da sua rentabilidade, que teve uma queda bem significativa. Vocês podem observar que a Engie girava bastante na casa de 30 a 35 vezes de ROI, retorno sobre patrimônio líquido, e no momento atual, por conta da alta dívida, que bate sim no lucro líquido da empresa, e lembrando que o ROI basicamente é lucro líquido dividido sobre patrimônio líquido. Então, com uma dívida alta batendo no lucro, consequentemente o ROI da empresa cai. Então é por isso que o mercado deixou de pagar altos múltiplos, como já foi no passado. No histórico da Engie, ela era cotada por volta de 14, 12, chegando a várias vezes ser cotada até a 15, 20 vezes lucro, por conta da sua alta rentabilidade, que no momento atual não está lá essas coisas. Então é por isso que o mercado segue batendo ainda mais na Engie com as cotações de lado, e pode ser que isso leve algum tempo, principalmente com essa grande quantidade de energia renovável no mercado, que faz com que a ANEEL bata nessa precificação dessa energia por conta do excesso de energia renovável que temos no mercado. Então a Engie, como ela tem bastante desse portfólio de energia renovável no seu balanço, isso afeta diretamente a Engie no curto prazo. Mas isso também vai para outras empresas de geração de energia. Outra empresa que eu já destaquei em outros vídeos que ficou fora do meu radar e sim, ela entregou bastante resultado nesse curto prazo, é a CPFL Energia. A CPFL Energia hoje está cotada a um PL de 10,7 vezes, e olhando para 2026 com o crescimento de lucro que o mercado já espera para ela deve ficar na faixa de 10 vezes lucro para 2026. E os dividendos da CPFL vão ser um pouco maiores do que esse que está atualmente, com o mercado esperando por volta de quase 7% de dividend yield para o curto prazo. Lembrando que o mercado também espera um possível dividendo extraordinário para a CPFL Energia, devido a uma indenização que ela ganhou com a ANEEL. Então pode ser que esse dividendo chegue na casa dos 9 ou até 10% para esse ano de 2026 ou talvez 2027. A dívida da empresa segue bastante controlada, 1,74 vezes, e o pipeline da CPFL não é de investimentos tão robustos quanto a CEMIG ou a Engie Brasil. Então, o mercado vê uma manutenção dessa dívida, chegando ali no patamar até de 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA para os próximos anos, com o pipeline de investimentos atual. Então, vocês podem ver que é uma empresa extremamente rentável, uma das melhores empresas do setor, podemos dizer assim, em relação à parte de distribuição de energia. Lembrando que a CPFL tem um grande portfólio de distribuição e parte também de transmissão de energia elétrica. Então vocês podem ver que sim, é uma excelente empresa e que no momento atual eu vejo que ela está com um certo desconto, principalmente se olharmos para um possível dividendo extraordinário com essa possível indenização. Então, na minha visão, ainda mesmo depois dessa forte alta de mais de 30% desde outubro do ano passado, a empresa ainda parece não estar tão cara no momento atual. Eu vou dar mais foco em relação aos dividendos exatos no final do vídeo. Outra companhia que eu já destaquei em outros vídeos, eu falava que ela estava muito barata para a precificação dela atual, é a Celesc. Naquele momento eu citei para vocês que já tinha uma possibilidade bem alta de um crescimento de mais de 20% de receita por conta de um grande aumento tarifário, nessa casa de quase 15 a 20%. Então só esse motivo já era um motivo de uma melhora do lucro líquido da empresa de forma repetida nos próximos 6 a 12 meses. E isso o mercado já começou a precificar de uma forma bastante acelerada. Quando eu destaquei isso, a Celesc estava ali na casa de 100 a 105 reais. Vocês podem ver nos outros vídeos, eu vou deixar um deles aqui no card. E hoje ela já subiu mais de 38% desde esses preços. Então era uma empresa que eu já considerava barata, lembrando que a Celesc é uma estatal, e por conta dessa melhora da receita devido ao aumento tarifário, ela estaria atualmente num PL de 6 vezes. E naquele momento ela estava precificada a um PL de quase 4 vezes, devido ao forte crescimento esperado das receitas da companhia. E a próxima empresa é a Easy Energia. Eu já fiz vários vídeos falando sobre Easy Energia aqui nesse canal. E a Easy Energia, na minha visão, não vai conseguir pagar mais dividendos na casa de 10% de dividend yield, principalmente nesses preços de quase R$ 26. Atualmente eu vejo um dividendo recorrente da Easy Energia na casa de quase 7 por conta do
payout atual dela, que ainda segue em 75%. Lembrando que as duas principais transmissoras da nossa bolsa, que são ISA Energia e também Taesa, estão com um perfil de dívida bastante elevado. Podem ver que a dívida hoje da ISA Energia está na casa de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e eu acredito que ela deve subir para a faixa de quase 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, devido a esses fortes investimentos que ela precisa fazer por conta da queda dessa RBCE, que é a indenização que ela recebe até hoje, que vai bater com força na sua receita e, consequentemente, no seu lucro líquido. Então, ela está correndo atrás de altos investimentos para recompor essa receita que vai sim, já é confirmado, ela vai perder essa receita em 2027 para 2028. No momento atual, eu não vejo um motivo claro de você comprar a ISA Energia. Eu, pessoalmente, eu não compraria, tem coisa melhor no mercado. As cotações e os dividendos devem ficar de lado para os próximos anos por conta dessa queda na receita e nessa possível reconstituição com os investimentos. Então, essa é a minha visão sobre ISA Energia. E Taesa, eu já fiz um vídeo há alguns meses atrás falando da forte queda nos investimentos da Taesa, o que vão levar também a um possível aumento do lucro líquido por conta de uma possibilidade de redução da alavancagem mais acelerada agora no curto prazo para a companhia. Mas lembrando que a companhia ainda tem problemas em relação a algumas concessões que estão para vencer lá em 2030 a 2031. Ela está tentando ajustar isso com novos investimentos para, caso ela perca essas concessões, ela conseguir manter essa receita, senão vai ter uma queda brusca de receita para os próximos 5 a 6 anos na companhia. O perfil da dívida da Taesa está extremamente elevado, na casa de quase 3,5 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, mas a parte interessante, olhando para o curto prazo, é essa redução bem brusca dos investimentos, que podem reduzir a dívida agora para o curto prazo, mas eu acredito que a Taesa vai correr atrás de novos leilões de transmissão para recompor essa receita que pode ser perdida. Depois eu vou fazer um vídeo bem completo sobre Taesa para destacar principalmente essas concessões que vão ser perdidas. E eu acredito que a Taesa vai entregar, por conta dessa redução de alavancagem e a redução dos investimentos, um dividendo na casa de quase 9% de dividend yield para esse curto prazo, principalmente por conta dessa redução de investimentos, o que vai gerar mais fluxo de caixa livre agora no curto prazo, o que pode fazer com que a companhia pague mais de 100% de payout. Então, essa é uma possibilidade para a Taesa. E a Aura Energia, que é uma empresa que muita gente fala por conta que o Barsi investe nela e segue comprando agora no curto prazo, eu, pessoalmente, eu nem olharia para essa empresa por conta que ela pode ficar de lado por bastante tempo. Obviamente, ela subiu mais de 50% desse ano de 2025, principalmente por conta da precificação do mercado em relação aos cortes de juros, porque a taxa de juros afeta diretamente a companhia devido à sua elevada dívida. Observe que a dívida líquida sobre a EBITDA da companhia está na casa de quase 8 vezes, 7,8 vezes, o que é extremamente elevado. Então, isso é o motivo principal da alta da Aura Energia, porque ela ainda está com problemas, ela está ainda com dificuldades para reduzir essa dívida de uma forma mais acelerada no curto prazo, o que faz com que os dividendos fiquem secos, não tem como pagar dividendo com uma dívida dessa, e também o mercado nem precifique ela de uma forma tão aceitável. Mas eu, pessoalmente, se eu não tivesse uma carteira robusta, grande tempo de mercado, eu nem olharia para a Aura Energia, porque você pode ficar aí uns 5 anos com ela de lado na carteira. Então é uma visão que eu passo para vocês. Você tem que ter consciência disso quando você investe nesse tipo de empresa. E eu vou passar aqui rapidamente em relação a minhas projeções para 2026 em relação aos dividendos para todas as companhias que eu falei nesse vídeo. O dividendo projetado para 2026 da ISA Energia fica na casa de 6,59 vezes, 1,71 por ação, com PL de 11 vezes. E vocês podem ver que o meu preço teto para a ISA Energia está de R$ 22,00, uma mais segurança negativa de 15%. Taesa 11, 39,33 no momento atual. Eu acredito no dividendo na casa dos 9,23 para esse ano de 2026, 3,63 por ação e um PL de 10,84. É essa história que eu conto para vocês.
Vale a pena pagar um PL de quase 11 vezes ou mais de 11 vezes para empresas de transmissão de energia elétrica e ambas companhias estão extremamente endividadas em um cenário em que o mercado todo está totalmente caro em relação a esse setor? Na minha visão, não faz sentido pagar 11 vezes lucro para uma empresa que cresce pouco, olhando principalmente para o curto prazo e precisa de grandes investimentos. É a minha visão em relação à empresa. Por isso que meu preço teto para a Taesa estava na casa dos R$ 36 e com a margem hoje negativa. Para a Celesc, eu tinha um preço teto de R$ 132, observe que ela já está nos R$ 134. O dividendo para 2026 de 5,76, 7,71 de dividendo por ação, um PL projetado de 6 vezes. Lembrando que aqui também tem uma possibilidade de desconto estatal, por conta que é uma empresa estatal de distribuição de energia elétrica. Então o mercado não vai pagar facilmente 10 vezes lucro para uma empresa desse tipo. Mas vocês podem ver que hoje, na minha visão, ela estaria no preço. A CPFL Energia é uma empresa que já tem uma possibilidade maior de dividendos por conta de todos esses fatores que eu destaquei nesse vídeo. Um dividendo na casa de quase 7, 3,52 por ação e um PL hoje na casa dos 10 vezes, o que pode ser considerável para uma empresa privada que é excelente no setor e também com grande possibilidade de crescimento. A Mais Segurança ainda segue em 8,89, então mesmo você comparar assim, Thiago, mas você está colocando a Celesc que está sem mais segurança, mas a CPFL está com mais segurança, mas uma é 6 vezes lucro, outra é 10. É apenas por conta da possibilidade de crescimento e da dívida baixa. A Celeste, querendo ou não, ainda tem uma dívida ali na casa de 3 a 3 vezes e meia dívida líquida sobre EBITDA, então não tem como precificar ela tão bem, enquanto a CPFL Energia tem uma dívida menor que 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então dá para sim precificar ela de uma forma mais considerável. Por isso essa distorção aqui em relação às duas empresas. E a CEMIG também é uma distribuidora estatal de energia elétrica. Vocês podem ver que está no PL de 8 vezes lucro, com dividendo na casa dos 6%, como eu destaquei para vocês. 66 centavos por ação, meu preço teto de 10,25, 4,83 de mais segurança negativa. Então, Thiago, então podemos considerar que eu posso pagar 8 vezes lucro para a Celesc. Podemos sim considerar, mas lembrando que a CEMIG ainda não está com uma dívida elevada, ela vai ter dívida elevada para os próximos anos, por isso que existe um prêmio a mais agora no curto prazo em relação a ela, enquanto a Celesc tem uma dívida um pouco mais elevada, então o risco também é maior. E a Engie nos 30,75, com um dividend yield de 5,64% para esse ano de 2026, 1,73 por ação, em um PL de 10,64. Hoje eu tenho o meu preço teto de 31,78, 3,34% de mais segurança. Principalmente por conta desses fatores de alta dívida, mesmo ela sendo uma empresa premium do setor, ela ainda tem alguns ruídos agora no curto prazo, principalmente por conta dessa precificação da parte de geração renovável, que é a parte de energia eólica e também energia solar, que vem apanhando bastante nos preços. Então isso afeta diretamente a Engie Brasil, mas vocês podem ver que é um cenário que pode mudar se olharmos para uma janela mais longa. Então, na minha visão, a Engie estaria com um desconto aceitável agora no curto prazo. Você que compra a Engie nesse momento tem que entender que ela pode ficar aí de lado por algum tempo e pagar por volta desses 6% de yield. Então, é uma balança que você tem que fazer em relação ao possível risco e retorno que você vai ter. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo qual dessas empresas de energia elétrica você tem na sua carteira ou se você segue aportando atualmente nessas empresas do setor de energia elétrica e qual vocês estão no radar para possíveis novos aportes ou colocar essa nova empresa na sua carteira. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo.